Hoje é dia 13 de abril de 2016. Abrindo aqui no Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, na mensagem de número 12, que é da autoria de um espírito, São Vicente de Paulo, que foi ditada em 1858 em Paris. Lá no meio da mensagem ele coloca o seguinte: o Cristo não vos disse tudo que tem relação com as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas suaves sentenças? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas uma carta fechada. Deixam-no no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos; homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, tende mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Apenas para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes é que Deus permite que nos manifestemos entre vós. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas só se produzem para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A proposta deste espírito, que só para lembrar, ele era católico quando encarnado, é uma proposta de nós buscarmos reviver o Evangelho. Nós temos lidado com o Evangelho de uma maneira um tanto quanto descuidada. Nós fazemos leituras superficiais, comentários apressados, e mais grave ainda, nós costumamos ler o Evangelho para querer aplicação nos outros e não em nós mesmos. O Evangelho, ele sobretudo, ele se destina a quem o lê, a quem o ouve e a quem o interpreta. Se eu sou um palestrante espírita, a minha responsabilidade me cabe com muito mais vigor, porque afinal de contas eu não posso alegar desconhecimento, seja porque leio, mais ainda porque falando, comentando, eu interpreto. A nossa dificuldade em não interpretarmos da maneira melhor para sermos melhores tem tornado o Evangelho como que um livro de decoração, seja de decoração de paredes, ou seja de decorar no sentido de gravar frases, e a gente grava frases de efeito, e muitas vezes nos perdemos quanto a isso. Ontem à noite estivemos fazendo uma rápida palestra no Centro Espírita Irmãos Unidos, que fica lá em Nova Descoberta, e o tema que tinha sido proposto eram as bem-aventuranças. E eu já ia saindo de casa para lá, quando uma companheira nossa aqui do Leão, que estava ali para estudar junto conosco, ela disse que eu me lembrasse de Severino Celestino. Eu lhe perguntei por quê. Ele disse: porque Severino Celestino, quando ele começou a traduzir o Evangelho, ele viu que nos originais não tem bem-aventuranças, tem avante. Depois que ela me disse isso, do caminho de casa até o centro, eu fui pensando naquilo. Nossa, como isso muda para melhor o sentido que a gente tem das bem-aventuranças. Avante, vós que estáis aflitos; avante, vós que tendes sede de justiça. Uau! Isso faz muito sentido na tonalidade que Jesus usou para expressar todas as suas colocações. Avante, porque a bem-aventurança, apesar de nós já termos introjetado isso na nossa percepção auditiva,
ela traz embutida uma certa acomodação. Bem-aventurados os que sofrem. Então eu vou ficar sofrendo porque um dia eu serei bem-aventurado. Bem-aventurados aqueles que estão sendo perseguidos. Ai, que coisa boa que eu estou sendo perseguido. Mas se ao contrário eu entendo, avante, vamos adiante, siga, prossiga, busque, muda muito a minha postura psicológica e emocional no sentido da bem-aventurança. Quando a gente lê a bem-aventurança com mais profundidade, a gente até chega nessa situação de entender que a bem-aventurança ela não foi dita como uma acomodação, mas como aquilo que a gente tem que desenvolver para chegar, para alcançar, para obter, que é o que faz sentido dentro do evangelho proposto por Jesus: buscai e achareis, batei e se usar, pedi e obtereis, ou como foi sintetizado no próprio evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec: faze por ti que o céu te ajudará. Então há sempre um propósito do avancemos, sigamos, não deixemos estacionados. Não é que o espírito das bem-aventuranças seja de cruzar braços, mas naturalmente a gente pensa que é assim que acontece. Eu estou sofrendo, sou abençoado por conta disso. É abençoado pelo sofrimento, desde que você saiba o que vai fazer com o seu sofrimento. Quando Allan Kardec coloca este assunto das bem-aventuranças no evangelho, principalmente o bem-aventurados os aflitos, ele faz algumas colocações que normalmente quando a gente lê, a gente não percebe, que a gente lê muito isoladamente, a gente lê estanque, a gente lê um trecho, a gente lê um texto, e raramente a gente percebe o contexto. E Allan Kardec, neste item das aflições, ele faz uma sequência didática perfeita, só que a gente precisaria atinar para isso. Começa ele dizendo que as nossas aflições têm pelo menos duas causas, uma atual e uma passada. Na atual ele coloca as nossas situações desta encarnação, e na passada ele aponta para o que a gente pode ter feito numa outra existência. Só que ele dá um tom que não é o tom que a gente costuma ouvir. Quando você faz algum erro, comete alguma falha na vida, não é que você seja castigado pela vida, mas você precipita uma reação no sentido do atendimento da própria lei de ação e reação, ou como se coloca na física, de causa e efeito. Então nós não estamos sendo punidos pela vida, nós estamos simplesmente entrando na linha de força que exerce e é exercida exatamente dessa forma. Se eu empurro, há um atrito, há uma resistência, e quanto maior a minha força de empuxo, maior será a resistência natural. Eu terei que ter algo além para poder vencer tudo isto. O mesmo acontece na vida. Quando ele coloca numa situação pretérita, a mesma conotação se sobressai da literatura de Allan Kardec. Nós não estamos sofrendo hoje por conta da outra vida, porque Deus ficou com raiva da gente e disse: ah, você fez isso na outra, então agora aguente. Como nós temos existências solidárias, e como nós somos um ser perene, o ser espírito, e para fazer a conexão espírito-matéria, nós trazemos aquilo que em espiritismo chamamos de perispírito. Este perispírito, obviamente, guarda em si mesmo toda a estrutura de registros psíquicos, registros históricos, registros físicos. Então na próxima vida eu posso vir desaguar no meu próximo corpo algumas descompensações que eu mesmo produzi, e que agora elas retornam pelo mesmo princípio, e não porque Deus esteja com raiva. Mas dentro da linha didática de Allan Kardec, depois que ele coloca causas anteriores e causas atuais, ele entra na discussão do valor da resignação. E isto torna tudo precioso, porque a gente poderia dizer, e ele é tão sagaz que ele coloca isto,
Muitas pessoas conseguem superar suas dificuldades porque têm crença numa vida futura. E ele então discursa. Se você acredita que existem outras possibilidades, você se enche de novo de esperanças. Mas ele mesmo pontua em seguida: mas se isso fosse suficiente, todo mundo que acreditasse numa vida futura automaticamente teria superado todas as suas dificuldades. Isto, entretanto, não acontece. É quando ele então busca o sentido de resignação. E nós temos um sentido de resignação também distorcido da realidade do que a resignação nos oferece. A resignação, ela nos propõe um entendimento e uma ação no sentido contrário daquilo que está se manifestando de forma desequilibrante em nossa vida. Qual é a nossa proposta pessoal? O que eu proponho para mim mesmo na minha vida? Existe uma verdade que todo mundo concorda no falar, mas que quase todos nós discordamos no agir. Todos queremos, buscamos, dizemos que vamos atingir a felicidade. E que caminho você está escolhendo para ser feliz? Guardando mágoa, ficando com raiva, melindres assanhados com qualquer coisa, deixando que a vida simplesmente faça o que a ela compete sem que você contribua com nada? O que você está fazendo para a sua felicidade? Nós não queremos pensar nisso. A gente quer que felicidade seja como uma chuva que de repente cai e nos molha por inteiro. E aí nós ficamos embebedidos, ou sei lá, não estou até inventando palavras, nós ficamos totalmente aguados de felicidade. Felicidade não vem assim. Mas que incoerência é essa que todos nós seres humanos temos? Eu quero ser feliz, mas não faço por onde. E muitas vezes a gente até pensa em sentimentos que algumas pessoas jamais imaginam, como por exemplo, um filho, uma filha dizer que não suporta os pais, mas não suporta porque eu não sei, mas eu não aguento, abandonei minha família, abandonei, ou então tenho que aturar. E aí você quer ser feliz? Não é que Deus vai lhe condenar por isso, mas amanhã você vai ter, pode não ser pai nem ser mãe, mas você vai ter relacionamentos, e os relacionamentos vão replicar exatamente esse mesmo sentido. Quando você acreditar que está bem relacionado, o outro ponto vai sentir antagonismos, porque é isso que você criou. Como coloca Jesus, você não colhe uvas em sarças. Para que eu tenha uma determinada fruta na minha produtividade, eu tenho que ter aquela matriz. Como nós não somos árvores plantadas, nós somos seres inteligentes. As sementes que vêm da nossa matriz são os processamentos que nós fazemos no dia a dia. Normalmente as pessoas maledicentes, na primeira conversa a gente já sabe disso. As pessoas bem-humoradas, às vezes a gente nem precisa conversar, olhando o comportamento a gente já descobre. As pessoas que estão de mal com a vida, elas se irritam com tudo. Se você passa por alguém que está muito irritado e diz bom dia, a pessoa diz bom dia por quê? Eu não estou dizendo que você seja um bom dia, eu estou lhe desejando isso. Se você, ao contrário, você passa por alguém que está muito feliz, se você olhar na direção, ela já lhe cumprimenta, ela não espera que você fale. Por que nós não somos assim, no sentido melhor? Por que nós não somos as pessoas abertas? A natureza nos mostra, por exemplo, e eu costumo dizer isto, uma das melhores mestras na área do relacionamento interpessoal são as formigas. As formigas andam às centenas, aos milhares, e muitas delas carregando pesos acima do seu próprio peso. Mas quando cruzam uma com a outra, elas se comunicam, se cumprimentam, e poderíamos até dizer romanticamente, se beijam. E nós às vezes passamos pela pessoa que mora conosco no nosso ambiente e a gente faz de conta que não viu. Não, mas é porque eu estou nervoso. Ah, que bom, então seu nervoso é mais importante do que a pessoa.
Eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, bom pensar. Porque você está com raiva de quem? Da pessoa ou de você? Porque quando eu estou com raiva ao ponto de não querer cumprimentar ninguém, na realidade eu estou com raiva de mim mesmo. E qual é a culpa do universo por você não saber se dominar? Não para você se dominar pelos outros, mas se domine por você mesmo. Eu tenho que estar bem. E isto é desconcertante. As pessoas que estão bem, elas desequilibram o mundo do lado positivo. Você quer agredi-las, você não encontra meios. Você quer feri-las, elas não se permitem. Você quer deixar marcas ruins, elas sempre vão descobrir alguma coisa boa. Quando o Espírito Vicente de Paula recomenda de que nós tenhamos olhos de ver o Evangelho, não acredito que ele esteja querendo colocar um ponto de vista fechado, pegar o livro, o Evangelho, ler o Evangelho e ficar com ele repetido todos os dias. Eles querem exatamente, como ele colocou, que nós tomemos o exemplo de Jesus. E foi um exemplo tão vigoroso que ele não precisou escrever uma só palavra. Ele não precisou ser autor de nenhum livro. Ele não precisou de muito tempo. Tudo o que temos de registro de sua passagem conosco data basicamente de 3 anos apenas 3 anos, e foram suficientes para dividir a humanidade, e dividir da maneira mais eloquente possível. Até vocês não tinham essa mensagem. A partir de mim, agora vocês não podem dizer que não sabem. E a mensagem dele é sobretudo de amor, mas um amor ativo, de caridade, mas uma caridade produtiva. Uma mensagem em que ele diz: escolham-se pelos seus valores e não pelo que cada um imagine ser. Da mesma maneira, diria ele, como eu escolhi os meus 12 discípulos, os meus 12 apóstolos, escolham os seus, mas escolham visando o que se pretendem alcançar, e não necessariamente discriminando este daquele, ou fazendo isto por um motivo diferente do que seja o nosso objetivo de vida. Vamos agora fazer a nossa meditação, nosso relaxamento, para vibrarmos aqui no magnetismo coletivo. É hora de todos buscarmos, não é uma hora de nós recebermos. A hora do magnetismo coletivo é diferente do passe que a gente recebe na cabine. Na cabine, a gente recebe orientação para simplesmente ficar relaxado e deixar acontecer. Quando nós estamos neste momento de magnetismo coletivo, é uma hora em que nós devemos abrir a mente e o coração. É uma hora em que nós devemos buscar as energias que são colocadas à disposição daqueles que queiram buscá-la. Então, algumas pessoas às vezes acham que este momento nem é tão agradável como poderia ser. Examine-se a si mesmo, que é muito provável que você não esteja tão aberto, tão receptivo e usando de suas forças para buscar essas bênçãos que estão à disposição de todos nós. Iniciemos respirando profundamente. Retenhamos a respiração por um pouco e liberemos o ar para renovar a respiração profunda e assim fazer pelo menos 5 vezes. Inspira profundamente, retém o ar e libera com gratidão a vida. Inspira, retém o ar e libera, respirando novamente. Liberando, sempre com gratidão. Inspira, enche os pulmões, retenha o oxigênio que vivifica as células
e expiremos, agradecendo por estas bênçãos que vêm na respiração. Inspiremos, retenhamos o ar em nossos pulmões e liberemos, agradecidos a Deus. Façamos mais uma vez. Inspiremos, retenhamos e agradecidos liberemos o oxigênio em gás carbônico. Meditemos sobre alguma passagem do Evangelho, sobre aquela situação que é a mais marcante nas nossas vidas, onde alguém nos disse: Jesus falou. E meditemos sobre as propostas de Jesus nessa frase que agora nós nos lembramos. Pensemos na firmeza dessas palavras, no poder que elas têm nas vidas de quase todos. Imaginemos, pensando em Jesus e no seu verbo eloquente, como a dizer intimamente para cada um de nós: eu te ouço, Senhor, eu te escuto. Abre a minha inteligência para que eu também te entenda. Eu te ouço, eu te escuto, Senhor. Ajuda-me a abrir a minha inteligência. E escutemos Jesus nos repetindo a frase que nos lembramos. E digamos: Mestre querido, muito obrigado por teus exemplos. Mestre querido, ajuda-me a vencer as minhas limitações. Fixemos a mensagem de Jesus em nossa mente. Valorizemos este instante, para que pelo menos ao longo de todo o dia de hoje estejamos ouvindo Jesus a repetir exatamente esta frase que nós nos lembramos. Faça desta frase um verdadeiro mantra no teu dia e agradeça ao Mestre dos Mestres. Senhor, que estejas em mim, como eu quero estar em ti. Mestre querido, entrando na tua sintonia, lembrando das tuas palavras, sinto que os teus mensageiros acessam a minha mente e as minhas emoções. E aproveitando este momento, que os guias de cada um de nós, os trabalhadores espirituais desta casa, que já nos injetavam fluidos de renovação, temos agora as energias dos nossos magnetizadores encarnados. E é hora de inspirarmos profundamente, como a absorver todo este oceano de energias, retermos nos pulmões tudo isto e liberarmos agradecidos. Jesus, irmão maior, sabemos que estás conosco, e ainda que não te vejamos,
ainda que a nossa mente coloque alguns questionamentos. Acreditamos quando dissestes que se 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, aí estarias. E é nesta certeza, com esta convicção, que sabemos que estás conosco aqui, neste canto, nesta casa, ao meu lado. Inspiremos mais uma vez, profundamente, e retenhamos o oxigênio, sempre emitindo ondas de boa sintonia com todas essas energias que estão ao nosso dispor. E expiremos com gratidão. Deus, Pai de amor, bondade, sabedoria infinita e inteligência suprema, nós te agradecemos, Pai, por mais esta manhã, por estes momentos, por todas as tuas bênçãos. Ajuda-nos para que vivamos mais um dia de glórias, mais um dia de bênçãos, mais um dia de grandes vitórias. Sim, porque nós merecemos, por sermos teus filhos, e por nós sabermos que não regateias nada em favor de cada um de nós. Que estejamos recebendo, captando, percebendo as tuas vibrações, e que guardemos em nós este momento, um momento de captação de energias, bênçãos e fluidos, para vivermos este dia abençoadamente. Os nossos magnetizadores se retiram para a magnetização das águas, e nós continuaremos neste clima de oração, de gratidão, de amor, absorvendo todas as bênçãos que nos foram dadas. Permaneçamos em oração.